Hoje a gente vai falar da primeira viagem missionária e nós vamos ficar nos capítulos 13 e 14. A partir do capítulo 13 de Atos, eu já trouxe esse gráfico aqui para vocês e eu estou trazendo ele sempre para a gente fixar ele, tá? Nós entramos no terceiro bloco do livro de Atos, então você se lembra que a gente começou aqui, né? Atos começa do 1 até o 8, o testemunho em Jerusalém. A gente vê o poder, o progresso da igreja, ali a evangelização dos judeus, personagem principal Pedro, e se dá em Jerusalém. Nós passamos pelo segundo bloco, quando a igreja começa a ser perseguida, e nós temos Filipe saindo evangelizando para Samaria, né? E aí o local fica Judéia e Samaria, 13 anos aqui de duração. E agora nós entramos oficialmente, então, na terceira parte do livro de Atos, a partir do capítulo 13. Você veja que há uma progressão. Testemunho em Jerusalém, Judéia e Samaria. Agora nós vamos ver, a partir desses capítulos, o testemunho até os confins da terra, certo? E vamos ter as 3 viagens de Paulo, os julgamentos de Paulo. Aqui não são mais os judeus, mas nós temos os gentios. E o personagem principal agora vai ser Paulo, né? Todos os outros ficam em segundo plano, Pedro fica em segundo plano, Paulo vai ser o personagem principal. Esse período durou 14 anos, e nós vamos ver o evangelho indo agora nas regiões mais remotas, tá? Então, nessa aula especificamente, a gente vai falar sobre a primeira viagem missionária. A gente não sabe quanto tempo durou essa viagem, alguns falam que são 2 anos, mas a gente não tem certeza disso, tá? Mas antes de entrar na descrição da viagem missionária em si, a gente vai saber onde e como essa iniciativa missionária começou. Primeiro ponto, então, a urgência e a soberania de Deus. Atos 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A primeira questão que chama atenção para a gente aqui é onde a iniciativa missionária aconteceu. Você percebeu um detalhe aqui? Que a igreja recebe aí essa ordem do Espírito Santo para enviar esses missionários para evangelizar. Você percebeu onde isso ocorreu? Antioquia. E a pergunta é, por que não foi Jerusalém? Veja só, Jerusalém é onde estava o QG, o quartel-general dos apóstolos. Jerusalém é que mandava os apóstolos ver os trabalhos ao redor, alguém lá se convertia, recebia o Espírito Santo, né? Com Cornélio foi assim, com os samaritanos foi assim, quando Filipe evangelizou. Ia lá um apóstolo ratificar aquilo, confirmar aquilo, né? E abençoar aquilo. Por que que não foi em Jerusalém? Muito bem, Ana Cristina. Já tirou nota 10 no começo da aula, né? Provavelmente os irmãos de Jerusalém ainda tinham aquela mentalidade judaica, né? De que cristão tem que se tornar judeu primeiro, tem que passar pelos ritos. E talvez isso tenha sido empecilho para que uma iniciativa de ir para o mundo gentílico tenha começado ali, né? Então, por isso que Antioquia, ela se torna a base de evangelização agora, ela se torna um novo point, né? Um novo centro. E, além disso, Antioquia tem a localização geográfica, era muito privilegiada, né, em termos para o mundo gentílico. Antioquia estava na extremidade norte da Síria, na frente da Ásia Menor, na frente da Europa, e foi nesta igreja, que estava reunida em oração e serviço, que o Espírito Santo manda separar Paulo e Barnabé para a evangelização do mundo gentílico. 3 pontos aí, a revista destaca, se você for ver, eles destacam 3 pontos importantes. Primeiro que a igreja, o que diz o primeiro ponto aí? Jejuava e orava, não é? Ou seja, era uma igreja que estava buscando constantemente a Deus. Eles criaram um ambiente propício para ouvir a voz de Deus. O que diz a segunda coisa aí? É uma igreja que se submeteu ao Espírito Santo, né? Ou seja, o Espírito Santo moveu esse movimento,
deu o start, né, o início desse movimento de expansão do cristianismo, e eles obedeceram. E o terceiro ponto aí é que a igreja se associava. Né? A igreja de Antioquia não apenas podia ter falado assim, está precisando evangelizar o mundo gentil, tem um jovem que começou a frequentar ontem a igreja, que não vai fazer nem falta. Né? A gente nem sabe o que ele faz, vamos mandar ele. Né? Ou vamos mandar aquele irmão que não tem vindo muito nos cultos, né? Que é meio desanimado, vamos ver se ele se anima. Né? Dá um cargo, né, para ver se anima. Né? Às vezes os crentes fazem isso, né? Dá um cargo para ver se vira crente. Não, eles pegam os top 5, top 3. Eles pegam os melhores, Paulo e Barnabé, e os mandam. Né? Se associaram, abençoou e os apoiou. E aqui, gente, a primeira aplicação que a gente pode pensar aqui é a questão da direção de Deus. Né? Olha que lição importante para nós, igreja, né? Hoje tem muita igreja que se apoia em marketing, estudo de marketing, né? Tem até uma época que eu vi que tinha um software aí que fizeram propaganda até para mim. Falaram, olha, você coloca o software no computador, diz todos os dados da sua igreja e ele já diz tudo que você tem que fazer. Né? Ele já calcula e hoje existem ferramentas para isso, né? Qual público que você está? Elas ajudam, mas, acima de tudo, a gente tem que ter a direção de Deus, né? A gente tem que buscar a direção de Deus. E se uma igreja quiser ouvir e saber a direção de Deus, é necessário buscá-lo. Nós precisamos buscar a Deus. Por quê? Porque a gente vai ter visão e sensibilidade para o mover do Espírito Santo. A gente vai ter visão e sensibilidade para usar estratégias corretas na cidade, na expansão, na evangelização. Então a igreja tem que ser esse ambiente onde a gente busca a Deus. Porque é nesse ambiente que Deus fala, né? Onde Deus se revela. Tá? Essa é uma primeira lição aqui. Bom, aí nós começamos a viagem missionária em si. Tá? Eu coloquei um pequeno mapinha ali do lado, né? Eu acho que está dando para ver. Eles estavam aqui em Antioquia, pegam no porto aqui de Seleucia e vão para a ilha de Chipre, em Salamina e depois em Pafos. Acho que dá para ver ali. Né? Então esse foi o primeiro destino da viagem missionária. Eles foram, Barnabé, Paulo e João Marcos foram para a ilha de Chipre. A ilha de Chipre era onde Barnabé tinha nascido. Vamos ver o que diz o texto, então? Atos 13, versículo 4 e 5. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Muito bem, na cidade de Salamina, diz o texto aí que eles começaram a pregar em sinagogas. E aí eu pergunto para vocês, por que eles iam pregar em sinagogas? Sim, o motivo era esse. Mas por que na sinagoga? Qual estratégia que será que estava aí por trás da sinagoga? Será que tinha alguma? Havia muita colônia judaica espalhada pelo Império Romano, né? Então eles tinham sinagogas. E lembra que Paulo e Barnabé, eles eram judeus. Então eles tinham livre acesso na sinagoga. Eles tinham livre acesso. Eles chegavam na sinagoga, era até normal que no texto aqui, do que o texto, você vê que tem uma sinagoga que eles chegam, que terminam o serviço e eles dão a palavra para os visitantes, né? E aí Paulo vai lá e prega, né? Eles podiam pregar lá o evangelho para aqueles que iam na sinagoga. Então, nesse sentido, a sinagoga elas estavam praticamente abertas, esperando Paulo e Barnabé chegarem. E aí era uma boa lugar para pregar o evangelho, porque na sinagoga a pessoa estava predisposta para ouvir sobre fé. E era um excelente lugar, né? E haveria também, como a Luísa colocou ali, pontos de contato com o evangelho, né? O judeu sabia que o Messias ia vir, então faltava a explicação disso, tá? Em seguida, eles vão para outra ponta da ilha, tá? Ali em Pafos. E em Pafos acontece, ali ficava a sede do governo, eles tiveram acesso ao procônsul Sérgio Paulo. Ele era um homem inteligente, ele se interessou pelo evangelho, mas aí surgiu um problema.
um sujeito chamado Bar Jesus, e ele tentou impedir a evangelização do procônsul. Vamos ler Atos 13, versículos 6 a 8. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então, veja lá, apareceu esse Bar Jesus, também chamado de Elimas. O que ele era? Ele era, diz o texto, ele era falso profeta, ou seja, ele fingia profetizar coisas que iam acontecer. Ele era mágico, ele dedicava-se a superstições, a misticismo, ele atuava como um conselheiro do governo. E o que mais surpreende aí de Elimas? Vocês separaram? Qual nação ele pertencia? Isso, judeu. E essa é a informação que você fica, o quê? Como é que é? Surpreende o fato de um judeu se dedicar a esse tipo de coisa, porque o Antigo Testamento condenava essa prática. Isso mostra a decadência do judaísmo naquela época. Bom, Elimas, né, que é outro nome que se dá a ele viu nos missionários cristãos uma ameaça para o emprego dele. E ele começou a se opor, ele começou a tentar impedir. Olha o que aconteceu com ele. Vamos ler agora Atos 13, de 9 a 12. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos, e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Elimas foi repreendido por Paulo, tá? E ficou cego por algum tempo, e ele começou a tatear tudo à volta dele, e dá a impressão aí que as pessoas não quiseram nem ajudar. Né? A impressão que dá é que ele ficou ali, o pessoal talvez tenha ficado até com medo. E foi essa combinação da pregação de Paulo e do castigo de Elimas que fez o procônsul crer no evangelho. Né? Aí o que dá a entender que ele se converteu mesmo. Bom, dessa primeira etapa da viagem missionária, o que a gente pode pensar? Né? Especialmente dessa experiência em Pafos que eles tiveram. Você já foi evangelizar alguém e você não percebeu que tudo começava a dar errado? Já teve essa experiência? A Luísa está concordando ali. Você convida a pessoa para ir na igreja, evangeliza e tal, e você começa a orar pela pessoa e você começa a perceber que não é só você que está lutando pela vida daquela pessoa. Né? E essa é uma coisa que a gente precisa pensar na missão da igreja. Né? Quando a gente prega o evangelho, que nem Paulo e Barnabé fizeram, quando a gente vai falar do evangelho para alguém, é muito comum haver uma batalha espiritual. Por quê? Porque a gente está aqui na igreja hoje, mas há várias forças tentando nos puxar para fora. E a pessoa, então, que já está fora, vamos dizer, do evangelho e da igreja, quando você vai lá e começa a apresentar o evangelho, e a pessoa começa a se interessar, você pode perceber que vai vir oposição, vai vir alguma coisa, né? Vai na igreja, furou o pneu do carro, vai, né? Eu não quero dizer assim que isso não é superstição, né? Mas há umas coincidências assim meio estranhas, e você percebe que é uma oposição, tá? Que nem esse sujeito fez contra, né, o procônsul, né? Porque o diabo ele não quer que a pessoa se aproxime de Deus, mas a gente não pode desanimar. Tá? Quando você for evangelizar alguém e começar a vir alguma dificuldade e ficar difícil, não desanime, ore pela pessoa, é normal que oposição venha, é normal, tá? Vamos em frente, então? Aí Paulo e Barnabé, em terceiro lugar, eles vão para Antioquia da Pisídia. Então, olha lá. Eles estavam aqui em Antioquia, né? Vão para a ilha de Chipre. Aqui eles pegam um navio e vão até esse porto. E aqui em cima, olha, Antioquia da Pisídia. Tá?
Depois de Chipre, eles vão para essa cidade de Antioquia da Psídia, que era uma cidade importante para evangelizar, que ela pertencia a uma rota comercial que ficava entre a cidade de Éfeso e a região da Sicília, da Cilícia, melhor dizendo. Mas um pouco antes, quando eles chegaram aqui, ó, bem aqui nesse porto aqui, nessa cidade de Perge, o João Marcos, que tinha ido ajudá-los, ele vai embora, né? E a gente não sabe por que ele vai embora, né? Estava com saudade da sopa da mãe, né? Que a gente vê que a mãe dele tinha uma casa lá boa, reunia os apóstolos, de repente ele ficou com saudade, ou se ele era primo de Barnabé, se ele ficou magoado com Paulo, que começou a assumir a liderança, se ele não queria enfrentar a região montanhosa, que ia lá para cima, daquela região que era muito perigosa. Alguns pensam que Paulo ficou doente ali também, e João Marcos não achava legal continuar, ou se João Marcos, como era de Jerusalém, falou, opa, nós vamos indo evangelizar gentio, né? A gente não sabe. Lucas aqui não coloca a culpa em ninguém, né? Mais para frente, a gente vai ver que Paulo entendeu que foi abandono, né? E eles têm uma desavença por causa disso. E a gente vai ver mais para frente. Mas Paulo e Barnabé continuaram. Vamos ver o que aconteceu em Antioquia da Psídia? Agora Atos capítulo 13, do 13 ao 15. Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Note que Paulo e Barnabé, em Antioquia da Psídia, usaram da mesma estratégia que usaram em Chipre. Veja que o texto diz que eles foram onde primeiro? Sinagoga. Então, a mesma estratégia. E, como era esperado, deram oportunidade para Paulo. Paulo falou, Paulo pregou um longo sermão. O sermão de Paulo, a gente não vai ler aqui agora, não dá tempo, mas ele é muito parecido com o sermão de Estevão. Fala da história de Israel, liga isso com Jesus, fala da ressurreição de Jesus. E quando terminou a reunião, sabe o que aconteceu? O povo não queria esperar o sábado que vem para ir na sinagoga. O povo falou para Paulo, fica, vamos continuar, né? Continua pregando aí. Eles estavam com fome de Deus, né? Paulo deu uma exortação para eles ficarem firmes e tal, mas no sábado seguinte, Paulo foi na sinagoga de novo, e aí Lucas coloca que a cidade quase inteira se reuniu para ouvir o evangelho, né? E agora começa o problema com os judeus, gente. Porque os judeus, vendo aquela multidão, eles começaram a ter inveja. Eles resistiram à palavra de Deus, eles se opuseram à pregação dos apóstolos, eles contradiziam o que o apóstolo Paulo falava, eles insultavam Paulo, e eles começaram a influenciar algumas mulheres ricas da cidade e algum pessoal pertencente à política da cidade, para expulsar Paulo. E eles conseguiram expulsar, então, de Antioquia, o apóstolo Paulo e Barnabé. Olha o que aconteceu. Atos capítulo 13, dois versículos, 50 a 52. Mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo, e também os homens mais importantes da cidade. E começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles, e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Note que Paulo e Barnabé foram expulsos dali, mas o evangelho ficou. Os discípulos ficaram ali cheios do Espírito Santo, né? E eu penso para essa parte da viagem uma aplicação interessante, gente. A fome de Deus, né? Não é bonito, né? O sujeito prega, aí fala, mano, vai só sábado que vem pregar? Continua, né? Será que a gente tem visto essa fome de Deus hoje, gente? Pense um pouco. Eu pastorei algumas igrejas que tinham estacionamento lá da igreja, tá? E isso é bom, né? É cômodo, né? Você chega com o carro, não fica na rua, põe no estacionamento e tal. Mas olha, gente, eu cansei de ver, chegar ao final do culto, acho que vocês até já sabem o que eu vou falar, né? Chegar ao final do culto e eu começar a fazer a última oração, Senhor, eu já ouvia carro ligando, desligando o alarme e ligando no estacionamento, né? Mas era tanta pressa para ir embora que
pessoa não queria esperar a minha oração final e saía sem a bênção, né? Tem aqueles crentes que chegam atrasados, né? Que você fala, nossa, quase que não pega a bênção, né? Chegou para pegar a bênção, mas tem aqueles crentes que tem tanta pressa que nem a bênção quer. Eu vi os carros ligar um pouquinho antes da oração final, né? Não sei se era pressa, não sei se queria assistir alguma coisa na televisão, né? O culto não acabava tarde, mas eu ouvia, sempre ouvi isso. E eu sempre pensei um pouco disso, né? Eu olho para esse povo aqui de Antioquia da Psídia, né? Paulo termina o sermão, o povo quer mais, né? E eu fico pensando às vezes, né? Qual que é a nossa motivação para ir na igreja? A gente realmente tem fome de Deus? A gente tem fome de aprender do Evangelho, de saber mais, né? E é para a gente pensar, não é mesmo? É para a gente pensar e a gente avaliar até a nossa situação. A gente tem fome da palavra? Paulo e Barnabé, então, expulsos aqui de Antioquia da Psídia, já deixaram uma turma lá, olha a cidade inteira reunida aqui para ouvir eles. Eles vão para Icônio, tá? Icônio, olha ali no mapa, ó, é do ladinho de Antioquia da Psídia. Icônio era uma cidade importante, estava localizada na junção de várias estradas. E, de novo, em Icônio, Paulo e Barnabé usam a mesma estratégia, entram numa sinagoga. E, novamente, ali se levantaram os judeus para fazer oposição. A estratégia dos judeus agora foi tentar dividir a cidade, falar mal dos apóstolos e colocar também os não-judeus contra. Vamos ver o que aconteceu? Agora já estamos em Atos 14. Atos 14, de 1 a 5. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem dele sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus, e outros eram a favor dos apóstolos. Então os não-judeus e os judeus, juntos com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Então, olha o que os judeus fizeram agora, né? E os judeus sempre faziam isso, os judeus não iam sozinhos lá, né? Vamos dar uma surra lá, não. Eles competentes, eles influenciavam, né? É uma estratégia de guerra, né? Em vez de você ir lá sozinho, né? Você pega os aliados primeiro, né? Gente, a cidade ficou dividida, né? Eles dividiram a cidade para combater os missionários. Aí os missionários foram embora? Veja o que diz o texto, que eles ficaram lá por muito tempo. Olha que interessante, porque eu acho que Paulo e Barnabé perceberam, aqui vai ser difícil, né? Como diz o pessoal, aqui vai ser osso. Mas nós vamos ficar aqui então até onde der, para plantar uma igreja aqui. O conflito perdurou, até que chegou perto de um motim. Um motim foi organizado para pegar os apóstolos, né? Uma gangue. E Paulo e Barnabé, aí fugiram. Aí tiveram que ir para outra região antes que essa violência se concretizasse. Tá? O que me destaca aqui nessa parte da viagem missionária em Icônio, tá, é o fato de que, esse fato que eu acabei de falar, que Paulo e Barnabé, eles ficam até o limite na cidade. Né? Havia oposição ali, mas eles enfrentaram essa oposição. Eles ficaram ali, apesar das críticas, para quê? Para que o evangelho se enraizasse. E a gente desiste tão fácil, né? Muitas vezes, não é mesmo? Começa um incômodozinho, começa uma coisa na nossa vida pessoal, atrapalhar um sonho, a gente, acho que eu não sonho mais com isso, não. Na vida pessoal, assim, né, a gente desiste fácil, a gente tem que perseverar. E na evangelização, gente, mais ainda. Né? A gente tem que perseverar, a gente tem que insistir, a gente não pode desanimar, a gente não pode desistir nas primeiras tentativas de pregar o evangelho, seja pessoalmente, seja para uma região, porque vai haver oposição, vai haver. E veja que nem tudo é um mar de rosas, né? Apesar de o evangelho estar chegando lá, gente se levantando, e aqui dá para entender também aquele texto que Jesus fala, vocês lembram? Eu não vim trazer paz, vim trazer, isso não sei se eu estou parafraseando corretamente, eu vim trazer espada, não sei se Jesus chega a falar isso, mas ele fala que não vim trazer paz.
Aí você fala, nossa, Jesus veio trazer guerra nesse sentido aqui, divisão. Né? Então chega num lugar, evangeliza, começa a levantar oposição, nesse sentido aqui. Tá? Então, a gente tem que imitar Paulo e Barnabé, a gente não pode desistir, gente. Mas, Paulo e Barnabé daí vão para a última etapa. Eles vão para Listra e Derbe. Olha, pertinho aqui da... Né, eles estavam aqui em Antioquia da Pisídia, Icônio, e agora Listra e depois Derbe. Muito bem. Na cidade de Listra, os missionários encontram uma pessoa que tinha sido deficiente física desde o nascimento, nunca tinha andado, e eles vão lá e curam o homem. Né? E é uma cura que parece muito daquelas curas que Jesus fez. Né? Ó, levanta, anda, e o sujeito já saltou, já levantou. Depois da cura, olha o que vai acontecer em Listra. Né? Isso que vai acontecer, nem a gente adivinha. Vamos ler Atos 14, do 11 ao 13. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua. Os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Vocês viram o que aconteceu? Eles curam. Diz um comentarista bíblico que havia uma lenda lá, por causa de um poeta que tem se escrito agora, que certa vez esses deuses, né, supostos deuses aí, Júpiter e Mercúrio, tiveram numas aldeias lá perto, e o povo meio que ignorou eles. Só foram recebidos por um casal numa aldeia mais afastada. E depois, quando eles foram embora, mandaram uma enchente, inundou tudo, acabou com tudo. Acredita-se, esse teólogo, né, que o povo ainda tinha essas lendas na cabeça. Né? Então, quando eles viram dois curando ali, uma coisa que um milagre aconteceu, o que eles deduzem? Opa, Júpiter e Mercúrio voltaram. São deuses, estão aqui entre nós. E aí o templo, o Barnabé foi chamado de Júpiter, né? E Paulo foi identificado com Mercúrio, que são nomes romanos para os deuses gregos Zeus e Hermes, tá? E agora, o templo disso aí, de Júpiter, estava na entrada da cidade. O sacerdote, vendo aquilo, não perdeu tempo. Já pegou um touro, já pegou grinalda, já pegou tudo e já foi levando para perto e, ó, vamos fazer um sacrifício para os deuses. E é interessante porque você pensa assim, mas por que Paulo e Barnabé não pararam na hora? Mas eles falaram na própria língua deles. Então parece que demorou um pouquinho para os missionários. O que está acontecendo? Né? Estão trazendo touro aqui, né? E Paulo e Barnabé rasgaram as vestes em sinal de consternação, falaram que não eram deuses. Paulo falou para o povo, olha gente, Deus criou os céus e a terra, a gente é só criação. Mesmo assim, foi com muita dificuldade que eles fizeram o povo parar a cerimônia religiosa. Foi com muita dificuldade. Enquanto isso, você lembra dos judeus? Eles voltaram. Né? Atos 14, 19 e 20. Veja o que aconteceu. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas, quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Aí o que acontece? O pessoal foi sacrificar para Paulo e para Barnabé. Paulo e Barnabé falou que não eram deuses, imagine a frustração, né? Ah, vocês não são deuses? Já ficaram meio chateados, né? Aí chegam os judeus. Você percebeu o detalhe aqui? De onde que esses judeus vêm? No versículo 19. Olha aqui onde está Antioquia. Olha aqui onde está Icônio. Antioquia estaria mais ou menos a 160 quilômetros. Os judeus foram atrás. Foram atrás, se juntaram. Olha, eles estão indo lá, não, vamos atrás. O ódio era tão grande que eles foram a pé, não tinha como de outra forma mesmo, né? De Antioquia e Icônio, para tentar melar a coisa. E aí o povo já estava frustrado e eles conseguiram, então, influenciar
aquele povo para apedrejar o apóstolo Paulo. Aqui não foi um apedrejamento como pena de morte, como os judeus faziam, que aconteceu com Estevão, né? Mas aqui foi uma coisa mais assim de linchamento mesmo, né? Cada um pegava uma pedra e tacava. Paulo parecia que estava morto. Eles arrastaram Paulo para fora da cidade e, de repente, quando os cristãos vão ali para o lado de Paulo, Paulo se levanta, né? Paulo se levanta e no dia seguinte, diz o texto aí, que ele caminhou para Derbe, né? Então, o fato dele ter caminhado aqui, ó, de Listra para Derbe, mais ou menos 100 quilômetros, mostra que ele já estava totalmente recuperado dos efeitos do apedrejamento, tá? Olha que virada no roteiro, né? O que a gente pode pensar aqui? Eu pensei numa coisa muito interessante, que eu estava vendo essa fase da viagem em Listra, a respeito do que fizeram com Paulo, né? Paulo e Barnabé enfrentaram oposição e não cederam. Paulo e Barnabé se depararam com adulação, vocês são deuses, né? E não cederam. Eu pergunto para você, diante dessa adoração a que Paulo e Barnabé foram submetidos, se fossem alguns pastores e líderes hoje em dia lá em Listra? Por muito menos, né? E se fossem alguns líderes nossos aí que se diz evangélico, gente, em Listra? Acabava a missão ali, né? Acabava, vocês são deuses, nós somos. Tinha pensado nisso, mas parece que nós somos mesmo. Acabava a missão ali, né? Tem até um filme, né, com o Sean Connery e o Michael Caine. Não sei se os homens que queriam ser deuses, queriam ser reis, que são dois soldados, né? Na verdade, dois malandros. Eles chegam numa tribo e o pessoal acha que eles são deuses. E eles se aproveitam da coisa. Eles começam a se portar como deuses e tal. E um deles vai na malandragem, mas o outro começa a crer mesmo, né? A acreditar, né? A ficar convencido de que é mesmo. No fim, a tribo lá descobre que é uma farsa, porque ele sangrava também, né? Mas por muito menos, né, gente já se vendeu. E aí você vê o caráter desses dois, gente. O caráter, porque a gente não era esses milagreco aí, desculpe o termo, que o pessoal diz que faz, né? Que combina antes do culto. Ó, você entra aqui na cadeira roda sentado, eu dou a mão, você levanta, né? E para dizer que você foi curado. Não, aquilo era milagre mesmo. E eles foram humildes, não é Deus que está fazendo isso. Então aqui vem o caráter, né? O caráter do missionário, do líder, e nós também. Tudo que Deus faz, às vezes a gente ajuda famílias, você no seu ministério como cristão, você ajuda pessoas, nunca se orgulhe. Porque as pessoas, muitas vezes, elas vêm, às vezes elas são ingratas, mas às vezes elas são gratas. Elas chegam e falam, olha, se não fosse por você, eu não estava na igreja, você foi uma bênção na minha vida. Você aceite, diga obrigado, mas já dá glória a Deus. Né? Não fique em você já joga. Fala, não, glória a Deus que eu pude ser instrumento, mas não comece a achar que, puxa vida, eu sou uma bênção mesmo, né? Onde eu chego, a coisa parece que até a flor que estava murcha já dá uma... Cuidado com o orgulho, tá? Muito bem. O verdadeiro pastor e líder busca adoradores e discípulos para Cristo e não para si próprio, tá? Muito bem, então chegamos ao fim da viagem missionária e agora chegava a hora de voltar. E aqui, Paulo e Barnabé ainda foram, como nossa irmã leu ali, para Derbe, né? A única coisa que é dita em Derbe é que muita gente se converteu ali, o que é uma bênção, né? Mas não é dito mais nada. E a seguir, eles começam a fazer a volta da viagem missionária. E aqui vem uma coisa interessante, porque a gente lê Atos, a gente vê esses nomes, e é muito bom a gente ler Atos vendo o mapa, porque daí a gente entende o que está rolando, né? Aqui é interessante a gente olhar para o mapa, tá? Então, em azul aqui, a viagem de ida. Eles saíram daqui, foram para Seleucia, né, no porto, Salamida, aqui Pafos, aquele sujeito que era mágico, aqui João Marcos deixa... Eles vão para Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Aí eles voltam por aqui. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Por que eles não voltam por aqui? Ó, de Derbe para Tarso não era muito longe. Você lembra que cidade que era Tarso? Cidade de Paulo. Paulo podia voltar...
tirar uns dias de férias, dar um feriadão prolongado. Uxa, estamos terminando viagem missionária. De Tarso, era um pulinho para Antioquia. Ó, ele já tinha evangelizado um monte de gente, ninguém ia reclamar. Falar, vocês trabalharam menos que vocês tinham. Não, quase morreram. Eles tinham todo o direito de fazer isso. Era mais fácil, gente. Ó, aqui, ó, a pergunta de $1 milhão. Por que eles não voltaram pelo caminho mais fácil? Dona Clícia, a senhora já tirou outra nota 10, agora já somou 20 para essa aula. Né? Oi? Tô ganhando $1 milhão, né? Também que é metafórico, né? Esse $1 milhão, né? Eles voltaram por Listra, por Icônio, por Antioquia da Pisídia, mas pense um pouco, não foi essas cidades onde eles foram perseguidos violentamente, Paulo foi dado como morto. Então observe a coragem desses homens, eles voltaram pelos mesmos lugares que haviam sido perseguidos violentamente. Por quê? A resposta está nos textos, tá? Vamos ler Atos 14, 21 a 23. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé, e também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Então está aí a resposta por que eles voltaram pelo caminho mais difícil. Eles, primeiro, consolaram e encorajaram os novos convertidos. Depois, eles organizaram as igrejas, colocando presbíteros nelas. Eles iam nessas igrejas que já tinham sido estabelecidas e eles elegiam uma liderança ali de presbíteros, né? E aqui é interessante, hoje está tudo bem fundamentado, a gente tem assembleia, eleição, mas você começa a ver aqui o início da organização da igreja, né? Começa a ficar formal, né? Os presbíteros aparecendo como pastores da igreja, líderes, né? Você vê que toda a comunidade tem que ter um grupo de líderes, né? E a preocupação desse trabalho missionário foi, não vamos largar eles aí, vamos pôr gente para estar cuidando deles, né? Eles ainda pregaram, na volta, o evangelho na cidade de Perge, né? Aqui, ó, eles ainda pregam ainda o evangelho na cidade de Perge, e depois pegaram o navio em Atália para Antioquia da Síria. Aí sim, ó, Atália, eles voltam para Antioquia da Síria. E aí era hora de contar tudo o que aconteceu para a igreja de Antioquia, e foi a partir desses relatos que Lucas escreveu Atos, e você pode ter essa aula hoje, né? Porque eles voltaram e eles contaram para a igreja, e tudo isso foi relatado, tá? E essa foi a primeira viagem missionária, que daria um filme, né, gente? Daria um filme, porque é uma aventura, né? Parece aquele filme que acontece na estrada, né? Que o sujeito vai se dar, só que aqui também, né, tem um pouco de navio, estrada, e vai haver mais viagens missionárias de Paulo. Para concluir aqui, aí eu quero abrir para vocês também falarem, eu quero que você pense um pouco em todas essas cidades que nós falamos hoje, tá? Ó, tem várias aqui, né, a região de Chipre e tal. Pense um pouco nessas cidades que nós falamos hoje, porque passaram-se mais de 2000 anos. A história continuou. Impérios caíram, Roma caiu, né? Impérios se levantaram, guerras ocorreram nessa região, religiões diferentes avançaram nessas regiões, uma delas é o islamismo, tá? Mas muitas dessas cidades e regiões que nós vimos Paulo e Barnabé evangelizando aqui, você sabia que ainda existem igrejas cristãs por lá? Nós estamos falando da Turquia. Ainda existem algumas dessas regiões, apesar do islamismo ter dominado, ainda existem cristãos por lá. Aí você pergunta, fruto do quê? De Paulo e Barnabé, que fizeram essa viagem missionária. Tá? O Chipre mesmo, né? Ele de Chipre tem uma minoria cristã que estão firmes lá. Então, o que eu penso com vocês? Quando a gente está plantando uma igreja numa cidade,
A gente não tem noção da influência benéfica que essa igreja vai fazer para as futuras gerações. A gente está hoje aqui, na nossa história, no nosso tempo. A nossa vida é curta. Mas a gente não tem noção da influência de um trabalho cristão ao longo da história. E é por isso que a gente tem que fazer uma igreja forte. Porque vai muito além da gente. Vai muito além da nossa história. Vai abençoar os nossos netos. Vai abençoar muita gente que a gente nem tem noção. Veja, será que Paulo e Barnabé tinham noção do quanto isso ia chegar longe? E se a gente for remontar a história, chegou aqui em Itatinga também, né? Então, você que está na igreja, frequentando, participando, invista mesmo na igreja, faça a sua igreja uma igreja forte. A gente tem que investir em criança, formação cristã de criança, adolescente, jovem, fortalecer, porque o trabalho, gente, hoje nós estamos aqui, mas ele pode atingir muita gente no futuro. Tá? Então essa é uma lição que ficou muito marcada para mim, uma motivação, né, para a gente continuar firme e fazer uma igreja forte. Agora eu abro para vocês, qual a impressão que vocês tiveram dessa primeira viagem missionária? Sim, né? Essa aula dá a oportunidade da gente estar mais com o mapa, né? De saber o esforço que foi feito. Que essas aulas são tão gostosas que passam tão rápido. A semana passada, quando o senhor falou que você estava terminando, eu falei assim, nossa, mas já? Né? Então, assim, é que a dona Patrícia falou, realmente, assim, a gente tem aprendido, né? E são gostosas, a gente nem vê o tempo passar. Poderia ser até mais longa, que não seria cansativa, né? Assim, tá muito boa, muito gostosa a aula. Fácil de entender. Uhum. É que bom, mas o livro de Atos ajuda muito a gente, né? Porque são narrativas, né? Fala, Marcelo, pode falar. E um último comentário que eu acho importante também é que a gente lê a Bíblia há muito tempo, acho que sabe tudo das histórias que estão lá, parece que a gente já domina. Mas você vê, e o que me toca muito é assim, o trabalho deles, tanto de Paulo quanto de Barnabé, foi exigente, né, exigiu deles uma dedicação, uma consagração, e não é porque era Paulo ou Barnabé, o tamanho da oposição que eles enfrentaram. E às vezes nós não enfrentamos, começou a oposição, a gente já, como você colocou no meio da lição, a gente já desiste. A gente tem muito mimimi. Alguém olhou feio para você, você já não gosta, você para, você desiste, não vou mais. Né? Fica orando, chorando, né? Lamentando. Senhor, né? muito tempo problema, né? Então, assim, não é porque eram eles que tudo correu bem, tudo foi 100%. Na obra de Deus, existem as dificuldades, a gente tem que ter noção disso. Existem os problemas. Eu estou com um problema com a minha internet lá em casa, vou resolver, mas vão existir as dificuldades. E a gente precisa superar, passar por cima e manter a fé. Né? A gente não pode entregar os pontos, a gente não pode. Não é para mim. Também tem muito isso. Não, deixar para fulano, para cicrano, que sabe mais que eu, que pode mais que eu. A gente tem que se esforçar. É consagração e esforço. Tem uma palavra que eu gosto chamada resiliência, né? Que é a mola, né? Você estica ela se deforma, mas depois ela volta. Né? A gente tem que ser assim também, né? As coisas vêm, esticam a gente, mas a gente tem que voltar. Então fica bem claro, a gente, como a Patrícia falou, quando a gente lê, a gente não está preparado para ver, reconhecendo a dificuldade de Paulo para poder passar o Evangelho, ensinar o Evangelho, e ainda teve o capricho de voltar às regiões onde eles prepararam para mostrar a administração da igreja. Né? Sim. E essa é a importância também da escola dominical, né? Porque a gente lê a Bíblia mais rapidamente, mas não tem como pegar esses detalhes, né? E a escola dominical é tipo um curso bíblico, né? É quase um seminário mesmo, onde a gente tem tempo para parar para olhar mais de perto. E quando a gente olha mais de perto, gente, aí vem a riqueza das aplicações, os detalhes, a história vai se revelando. Então, é um incentivo também para a gente estar firme, né?